Capítulo 4. A felicidade de um sádico. Ah, magia da fé! Talvez tudo o que vivera no dia anterior não passasse de mera fantasia, já que tudo era tão descabido que, em mente sã, conceber tudo aquilo como real denotava sandice ao portador de tais memórias. Contudo, ele estava revigorado. Levantou-se enquanto o sol ainda dormia. Treinou com exercícios de musculação até o nascer do sol. Esses exercícios não eram comuns, mas certa vez ele passou por um centro de treinamento de militares e ficou observando por horas toda a preparação que eles faziam. Estava convicto de que era um novo homem. Depois que o sol nasceu acanhado, resolveu voltar para dentro de casa para fazer o desjejum. Ora, filho, você já está acordado, disse com certa estranheza a mãe, que estava acostumada a acordar o filho na metade da manhã. Acordei cedo para me exercitar. Estranho, o que te deu? Não quero mais ser uma formiga, quero ser um escorpião. Que bom ouvir isso, meu filho. Precisa tomar coragem também para não ficar apanhando na rua e encobertando os malditos agressores. Isso é passado, meu pai. Pai, posso ir com o senhor para o centro? Claro que não. Você já faltou à escola ontem. Ainda não entendi o porquê de você ter ido visitar aquele estranho do seu tio e o pior, sem nos avisar. Pai, vocês nunca me levam lá. Eu gosto do tio. Não sei por que vocês não gostam dele. Quem disse que não gostamos dele? Como eu não gostaria do meu irmão? Nós só o achamos muito excêntrico. Não duvido nem um pouco que meu irmão seja satânico. E se fosse, mãe, que mal teria nisso? Cada um escolhe o caminho a seguir. Vamos mudar o rumo dessa conversa? Vamos tomar café, pois já os funcionários chegam. É preciso servi-los. Enquanto todos entregavam-se ao prazer da gula matinal, Napoleão rompe o silêncio. Pai, o senhor é feliz? Que pergunta é essa, meu filho? Disse, cobrindo a boca com as mãos, pois estava cheia de pão. Uma pergunta simples. O senhor é ou não feliz? Não sei, meu filho. Eu não sou rico nem pobre. Tenho saúde, uma família linda, um bom emprego, talvez. Mas a felicidade é relativa. O conceito em si designa algo que para cada pessoa é uma coisa diferente. Sim, mas ainda que seja diferente para cada pessoa, ainda que uma pessoa fique feliz assassinando outra pessoa, a felicidade em si é um estado de regozijo. Foi ousado no exemplo, mas você falou tudo. Não acredito na felicidade, acredito na alegria ou regozijo, como você falou. Mas não são sinônimos de felicidade? Se me permitem entrar na conversa, a felicidade é um estado constante de alegria. É impossível alguém se afirmar feliz, pois sempre iremos ficar tristes, furiosos, ansiosos ou tantos outros sentimentos. A senhora não é feliz, então? Tenho uma vida alegre, sou realizada com a minha família. Filho, o que aconteceu com você na casa de seu tio? Você voltou diferente. Esse não é o tipo de assunto que você costuma abordar. Na verdade, você raramente conversa conosco e hoje está parecendo tagarela. Não aconteceu nada, ora bola, só queria saber. E você, é feliz? Não. O senhor está certo. A felicidade não existe. Se tivesse mais tempo, queria debater sobre isso, mas o senhor já está atrasado. Vou continuar conversando com a mãe. Está certo, no final de semana, reserve 2 horas do seu tempo para conversarmos. O senhor é quem manda. Família, vou trabalhar, tenho uma boa discussão sobre a felicidade. Ou sobre qualquer outra coisa. Estou orgulhoso desse novo filho inteligente. A mãe não teve tempo para conversar, pois os funcionários da propriedade chegaram em seguida. Napoleão estava com tempo ocioso até a hora de ir para a escola. Resolveu correr pela floresta. Correu por meia hora. Percebeu que estava com sede e que deveria ter levado algum recipiente cheio de água para se hidratar e conseguir correr mais.
Não estava treinando para correr dos seus perseguidores, estava treinando para ir atrás deles. Aperfeiçoou-se diariamente, observou o treinamento dos militares, reproduziu os exercícios em casa, descobriu qual era a dieta correta para melhorar o desempenho físico. Durante um mês se esquivou dos garotos que matavam sua esperança. Durante um mês se preparou para eles. Lá estava ele, trafegando com a cabeça baixa, como se ainda fosse o mesmo. Como se ainda temesse, caminhava como se esperasse que fosse agredido. E aí, formiga, está com pressa? Ele andou sumido, deve ter ficado escondido na saia da mamãe. Risos, os mesmos risos que sempre o colocaram para baixo, que sempre o humilharam, os mesmos risos covardes. Parem de caçoar o pobrezinho, ele está esperando pela surra de costume. Ouviu que um dos garotos começou a correr para dar um salto e acertar suas costas, como sempre, mas quando os pés vieram para acertar suas costas, ele girou o seu tronco e o corpo passou direto, como gelatina, esborrachou-se no chão. Socou os olhos do corpo que se encontrava no chão, descrente do que estava acontecendo. Gritava por socorro, esperava que alguém pudesse salvá-lo. Lembrou-se das vezes que ele causara o sofrimento que agora estava sentindo. Napoleão não se importava se ficariam marcas, não se importava se os humanos erram. Napoleão só queria mostrar que ele estava exigindo respeito daquele momento em diante. Os outros 2 garotos até tentaram ajudar o que estava abatido, mas os socos que desferiram nas costas de Napoleão foram em vão. Um deles, o gordo, tentou dar uma chave de braço, mas o revigorado garoto, que sempre apanhou injustificadamente, segurou no braço do que tentara estrangular seu pescoço. E, segurando aquele braço, levantou as costas em impulso, fazendo com que o garoto fizesse um giro de 270 graus e, caindo com as costas no solo, lesionou a coluna e ficou inválido pelo resto da vida. O terceiro percebeu que não tinha a menor chance contra aquele que antes era apenas uma formiga e agora parecia um escorpião com casco de pedra e que estaria perdido se o enfrentasse. Logo começou a correr, crente que se livraria da pena sentenciada pelo formiga. Ledo engano. Ele não tinha consciência, tinha apenas objetivos, e um deles era o de se vingar. Milagrosamente, Napoleão, em um mês, havia se transformado, física e psicologicamente. Estava se preparando para correr. Afinal, no último mês, ele tinha corrido aproximadamente 3 horas por dia. Napoleão correu em sua capacidade média. Queria deixar o adversário cansado, ao mesmo tempo que queria deixar o infeliz acreditar que escaparia da sentença. Divertia-se com a situação, mas lembrou-se de que teria que ir para a escola dali a poucos minutos. Apertou os passos, aproximou-se do valentão, que começou a andar de costas enquanto procurava nos olhos de Napoleão algum resquício de alma e compaixão. Não, pelo amor de Deus, não me machuca, eu só fazia isso para... Isso, invente alguma desculpa para justificar a si mesmo que você não fazia nada na intenção de causar dor e sofrimento. Só me desculpe, pelo amor de Deus. Tropeçou e quase caiu. Dos olhos, um rio de lágrimas quentes escorria queimando seu rosto. Deus? Que Deus? Onde estava Deus quando vocês me açoitavam? Estava nas suas mãos sendo minha sentença? Não, não é isso. É que é normal garotos grandes baterem garotos pequenos. Ah, é normal? Disse em tom de ironia. Então, por que o grandão não me coloca no lugar de perdedor sentenciado pela vida a ser um perdedor? Vamos, venha me bater. Parou de caminhar em direção ao garoto. O garoto continuou a andar para trás. Seu coração estava para sair pela boca, mas ainda nutria a esperança de se salvar. O que é você? Você é pequeno, mas tem a força de um gigante. Por que você não nos revidou antes?
porque antes eu não havia encontrado o meu destino. E onde posso encontrar meu destino para ser como você? Você já encontrou. Eu sou seu destino. Será o único a morrer, pois não enfrentou seus pecados, correu feito uma gazela. Pelo amor de Deus, não faça isso. Deus não pode te salvar. O que poderia me salvar? Não sei se alguma coisa pode te salvar. Qual o seu nome? Felipe. Nome bonito, Felipe. Você deve ter uma vida boa, não é? É bonitão. Seu pai, assim como o meu, ganha um bom dinheiro, mas ao contrário de mim, você não anda pela rua com medo. Ao contrário de mim, você deve ter um monte de garotas afim de você. Você parece ser pegador, mas olhe para você agora, se mijando de medo de uma formiga. Felipe olha para as calças e percebe que está todo molhado de medo. Você vai me matar? Estou pensando. Ainda que Napoleão não soubesse o nome dos rapazes que por vezes lhe bateram, ele os conhecia, sabia onde moravam, quem eram os pais e parte de seus hábitos. Agora, tentava encontrar uma forma de punir Felipe, mas já se sentia vingado, pois a expressão de pânico no rosto do garoto lhe deixara imensamente satisfeito. Napoleão acabara de formalizar a certeza de que conquistaria seus objetivos, já que o primeiro e mais improvável vingar-se dos rapazes que lhe batiam estavam praticamente concluído. Mas algo, desde o primeiro dia, após ter aceitado a profecia, lhe incomodava. Não se sentia feliz e os picos de alegria eram muito passageiros. Antes, ainda que tivesse medo, sentia-se esperançoso pelo alvorecer de um dia em que ele pudesse ser forte e valente. Ainda que não fosse deveras feliz, a esperança era um sentimento que lhe trazia leveza. Agora ele não tinha esperança, ele era a esperança. Ele era o próprio conceito autorrealizado. Ele fizera uma escolha e traçara seu destino. Ele não mais tinha direito de escolha. Todas as suas ações culminariam na profecia. Sentia que seus objetivos já não seriam uma busca. Percebera que eram apenas caprichos. Se sentia vazio. Era um sentimento estranho que poderia ser preenchido pela felicidade. Não sabia de onde tinha tirado isso, mas sabia que queria ser feliz, mas não acreditava na felicidade. Refletiu se ficaria feliz caso encontrasse a relíquia para governar o mundo. Não sabia responder. Você é feliz? Como assim? É uma pergunta simples. Você é feliz? Não sei, acho que sou. Tenho tudo que quero, não tenho preocupações, tenho prazeres inexplicáveis. Antes desse momento que estamos vivendo, nunca tinha sentido medo, nem ficado triste. Espera, você está dizendo que em todos os dias até hoje você se sentia feliz? Sim, por quê? Se era feliz, por que me tratava mal? Porque, não sei, acho que por ser mal de vez em quando é uma das facetas da felicidade. Ser feliz é seguir o fluxo, satisfeito com seu papel nele. Não, pare. Você deve estar mentindo. Por que eu mentiria? Porque ninguém pode ser feliz, a felicidade não existe. Se você já tinha essa conclusão, por que me perguntou se eu era feliz, já que acredita que ninguém pode ser feliz? Você está me desaforando? Quer morrer agora? Não, desculpe-me. Vamos, me explique. Por que vocês me batiam? Como decidiam que iriam me bater? Posso me sentar? Minhas pernas estão bambas. Pode, agora responda. O Jean, disse sentando. Quem é Jean? O gordo. O Jean me chamou um dia para ir à casa dele para ler poesias, lanchar às 17 horas e, sei lá, outras coisas. Na verdade, ele queria amigos. Ele também tinha chamado Marcílio. Acho que ele queria fazer amigos. Conhecíamos-nos, mas não éramos amigos. Nesse dia, ele falou que apanhava de uma tropa de garotos menores. Esses garotos batiam nele pelo simples fato de ele ser gordo. Napoleão decide se sentar para ouvir a história.
Marcílio então propôs que nós três batêssemos em garotos pequenos para que ele se sentisse melhor. Ah, por favor, não me faça rir. 3 cavalões batendo em um garoto menor? Não sei, não pensávamos assim, só queríamos fazer nosso amigo se sentir feliz. Napoleão se esqueceu do horário, perdeu a hora de ir para a escola, continuou a conversar. Às custas da tristeza e da dor dos outros? Não, meu caro, não pensávamos na sua tristeza, só na felicidade do nosso amigo. E agora eu devo te perdoar por você não ter tido a intenção de me machucar, mas sim a intenção de ajudar seu amigo? Não, não? Questiona confuso e ao mesmo tempo espantado com a resposta. Não. O que devo fazer então? Deve me bater também, já que me mostrou que eu estava errado. Reconheço que preciso apanhar de você, assim como meus amigos apanharam. Você é inacreditável. Correu feito uma gazela. De certo modo, lutou para fugir de sua punição e agora praticamente está me mandando te bater. Antes apanhar do que morrer, não? Acha mesmo que eu poderia te matar? Não sei, você está diferente. Parece que há outro aí dentro de você. Acho que você me serve mais vivo do que morto. Ainda não estou preparado para matar alguém. Como assim ainda? Quero ser militar. Quando eu for militar, sei que matarei muita gente. Tem ideia de quantas pessoas inocentes você matará? Ora bolas, como teria ideia de algo assim? Você me cobrou por fazer algo ruim em prol de algo que eu acreditava ser bom, mas você está a caminho de fazer a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Claro que é. Você vai seguir ordens e, assim como os militares massacraram um monte de manifestantes que só queriam seus direitos preservados no mês passado, punirá e matará pessoas inocentes. Ninguém é tão inocente, todos merecem ser punidos. Até você? Sim, você é louco, por que diz isso? Se eu não fosse punido pelo que nem sabia que devia, não teria tido a atitude que tive para mudar a minha vida? Mas e aqueles que morrem e não têm a chance de melhorar ou de revidar? Ou sei lá. Esses servem a algum propósito. Quem sabe é o meu propósito? É isso. Neste instante, Napoleão teve um lampejo. Descobre exatamente o que quer de Felipe como compensação por tudo que esse fizera a ele. Não se sentia furioso, já havia passado todo aquele rompante, estava tomado pela razão. É isso. Você servirá ao meu propósito e prometo te proteger, inclusive de mim. No entanto, terá que jurar lealdade a mim. Você não é um rei para eu jurar lealdade. Não sou ainda. Você é louco. Sou um louco que pode te matar. Não, desculpe, como você quiser. Como servirei ao seu propósito? Você diz que é feliz. Terá que me ensinar a ser feliz. Mas isso não se é ensinado. Quem disse? Ninguém, mas não acho que seja. Pois providencie, descubra um modo de me ensinar. Engraçado, estou pensando aqui. O quê? Você é como Jean, mas agora se apresenta em uma versão sádica dele. Você é carente de afeto. Você está errado. Tenho muito afeto dos meus pais. Não, não afeto dos pais. Afeto do mundo. Você se acha feio, né? Cala a sua boca! Em um rompante avança sobre Felipe, ameaçando acertar a face do garoto com os punhos fechados. Mas Felipe o tranquiliza. Calma, calma, só estou fazendo o que você me pediu. Estou tentando te ajudar. Mas, para te ajudar, preciso saber do problema. Sim, acho que sou feio. Pareço rejeitado pelo mundo? Treinei no último mês para conseguir me vingar de vocês 3, mas continuo magrelo e feio. Você não é feio. Cala a boca, não precisa mentir. Estou falando sério, você se vê feio, mas você não é. Além disso, se você conseguiu toda essa força treinando, aposto que em pouco tempo ficará forte na aparência também. Talvez. Você já se deu a volúpia? Não. Então vou te... Capítulo 5. Perdoar não é ser fraco.
Corriam por estradas no meio da floresta Napoleão e Felipe. Por mais estranhos que fossem, o juramento de lealdade por parte de Felipe e o perdão ofertado por Napoleão fizeram com que eles se transformassem em amigos. Para ser mais sincero, preciso dizer que não foi apenas o perdão, mas sim o que se seguiu após a conversa que tiveram no dia em que a formiga enfrentou os gigantes. O fato é que perdoar Felipe deu a Napoleão a oportunidade de ter seu primeiro amigo, ou mais que isso, seu primeiro súdito, seu primeiro amor. Amor? Sim, Felipe e Napoleão passaram a se amar. Durante um ano treinaram juntos. Durante um ano se divertiram juntos. Durante um ano, um foi o porto seguro do outro. Os pais de Napoleão tratavam Felipe como se fosse o segundo filho. Os pais de Felipe tratavam Napoleão como se fosse o segundo filho. Jean e Marcílio abaixavam a cabeça quando passavam pelos dois. Felipe se afastou deles, mas nunca teve a intenção de maltratá-los ou intimidá-los. Ocorre que o simples fato de ter se tornado amigo de Napoleão fez com que ele parecesse um monstro. De qualquer forma, Napoleão não permitiria que a amizade dos três continuasse. Todavia, como tudo na vida de Napoleão e à sua volta, as coisas aconteciam por si mesmas. Tudo encaminhava para conduzi-lo ao seu destino. Qual era o seu destino? Nem ele sabia, apenas seguia seus desejos. Depois de um ano, ninguém o reconhecia. Estava forte e o semblante mudara. Conseguia-se achar, de certo modo, uma pessoa relativamente feliz. Lá estavam eles, Napoleão com 15 anos e Felipe com 16. Tudo o que esperava era que os dois passassem nos testes para a academia militar. E, se Napoleão queria, para Napoleão, o desejo acontecia. Ambos passaram para a academia militar. Aos 16 anos, Napoleão se tornou cadete. Desse dia em diante, Felipe se tornou uma sombra. Capítulo 6. O príncipe ruivo, mago. Dom João VI ligeiramente apanha o recém-nascido, temendo que ele escorregue, não apenas do colo, mas também da cama. Tem uma certa aversão à criança. Não que faça isso por pirraça, é inconsciente. Imaginar que aquela criaturinha possa não ser seu filho lhe corta o coração. Mas não seria desumano a ponto de o deixar cair da cama após a mãe. Céus, a mãe se deu conta de que a esposa, muito provavelmente, estava tendo um ataque nervoso que poderia provocar um colapso ou mesmo um ataque do coração. Depois de devaneios sobre os possíveis pais do garoto, desespera-se, e não é porque a esposa seja uma megera que ele queira que ela morra. Socorro, pelo amor de Deus, alguém acode aqui. Meu Deus, ela vai morrer. 3 servas entram rapidamente, seguida pelos 3 filhos do casal. Mamãe, exclama a mais velha. Mamãe? Pergunta o do meio. Mamãe! Grita a mais nova. O que está acontecendo, senhor? Perguntam em coro, já que os servos não costumam ter voz, nem mesmo durante um registro póstumo. As crianças caminham até a mãe, espalham-se sobre ela, chacoalham seu rosto, começam a chorar aos gritos sobre o corpo trêmulo, como se ele nunca mais fosse voltar ao estado natural. As crianças gritam desesperadas. Desesperadas. Pelo amor de Deus, levem as crianças para o quarto. Eles vão acabar matando sem querer a mãe, diz dirigindo-se à Aparecida, a serva de confiança. Ela o atende imediatamente, retira as crianças de cima da rainha. Deus sabe como ela conseguiu isso. Talvez porque ela seja como uma mãe para todos os membros da monarquia portuguesa. Peça para o Joaquim ir imediatamente buscar a curandeira, diz, dirigindo-se à serva mais alta, que atendia pelo nome de Maria. Ela está morando na floresta a 1/4 de milha daqui. Na floresta. Ela é quase nossa convidada, só não é por causa da nossa relação com a igreja.
Meu Deus, estou falando demais. Você, dirigindo-se à menor, que também atende pelo nome de Maria. Mas essa era Mariazinha. Peça para o Quinho para ir chamar o médico e depois você mesma vai chamar o padre José Oliveira. Vão, saiam. As servas saem em disparada. Ah, e Maria, volte no mesmo rastro. Preciso de ti aqui. Sim, senhor. Vá, suma, não era para voltar. A gente ouve com os ouvidos e não com os olhos. Desculpe, senhor, diz aparecendo na porta. Vá! Dom João se abaixa, ficando de joelhos à beira da cama. Suas carnes estão todas trêmulas. Se não tivesse se ajoelhado, provavelmente teria tido um colapso nervoso que lhe derrubaria. O pequeno e adorável bebê começa a chorar. Não é um choro de dor nem de fome, muito menos um choro de frio. É um choro que corta o coração, um choro que congela a alma. Não chora não, meu filho, se acalme, diz enquanto balança o pequenino que está aninhando entre os braços e o peito. O choro não cessa, a mulher continua a se debater. Enquanto chora, o bebê olha para a mãe. Suas mãos parecem querer alcançá-la. Ao perceber isso, o pai não hesita. Essa pode ser a última vez que o filho tocará a mãe viva. Cuidadosamente, temendo que a mãe machuque o filho, coloca o bebê sobre o peito dela. Ela tenta se controlar para tê-lo nos braços. Em vão, involuntariamente, acaba acertando as mãos nas pernas do pequenino. Dom João o pega nas mãos. Ao levantar o bebê, esse deixa escapar, cair a lágrima sobre a mãe. Não era qualquer lágrima, foi uma lágrima iluminada, ou quem sabe, a lágrima fosse um raio de luz. O pai consegue ver o brilho daquela gotinha de sentimento que cai sobre a esposa. Ao ser atingida pela lágrima, a mulher se acalma. Um vento quente passeia pelo quarto e imediatamente se sente curada. O bebê cessa o choro. Em lágrimas, a mãe se levanta. Lágrimas de uma mulher que acabara de ver a morte lhe visitar. Lágrimas de uma mulher que se sentiu curada pelo amor do filho. Mais surpresas estavam reservadas para esses personagens. Não era apenas o amor, a síntese do poder emanado durante a cura. Havia muito mais poder concentrado naquela lágrima do que podem imaginar. Dom João VI está em êxtase. Já não se lembra da inquietude que lhe aflorara a mente há poucos instantes. A mulher que tinha por megera, se morta, feriria de morte seu coração. Já a perdoara do crime não confesso. Abraçados os três, parecem ser uma verdadeira família que se ama e se protege. Se bem que, apesar de o amor ser deveras estranho, ele existe e nem precisa enfatizar o quanto se protegem. Definitivamente são uma família. Não há nada para julgar o contrário. Leopoldina recebia o abraço do marido e amamentava pela primeira vez o filho. Chorava de emoção. Não era a primeira vez que amamentava, mas o milagre de gerar uma criança e depois alimentá-la deixava-lhe sensível pela poesia da existência. Seguiam mudos, rei e rainha abraçados, sentindo um o calor do corpo do outro. Carlota se deita, o bebê continuou mamando. Dom João VI se deitou ao lado da esposa. Estou tão feliz. Já passou seu estado de fúria? Fúria? Do que estás a falar, mulher? Os dois sorriem, mas ambos sabem que em algum momento vindouro precisarão retornar essa conversa. O quarto sorria. De imediato se sentia afeiçoado ao novo hóspede. Alguns pássaros vieram à janela saudar o novo príncipe. O padre entra afoito no quarto. Em nome de Deus, a benção para todos. Onde está a moribunda? Ao perceber que a calmaria pairava no ar, o senhor fica constrangido por ver uma mulher amamentando e arisco a supor que acabara de ser vítima de uma brincadeira de mau gosto. Carlota para de amamentar e tapa os seios. Por um milagre, pois já estou bem, padre, mas estou grata por sua visita. Que bênção ouvir isso, mas contem como ocorreu tal milagre.
Eu sou testemunha, padre. Tenho quase certeza que minha mulher foi curada depois de ser tocada pela lágrima do meu filho. Mas vossas altezas rezavam no momento da cura? Não, padre. Eu me debatia e meu esposo chorava. Meu filho também chorava, e quando sua lágrima tocou em mim, senti a paz tomar conta do meu ser. A porta se abre abruptamente. O médico entra afoito. Parece ter corrido uma maratona. Como está Vossa Alteza? Saiam de cima dela com todo respeito, Vossa Santidade e Vossa Alteza. Se acalme, doutor. Minha esposa já se encontra bem. Contávamos ao padre antes de sua entrada alvoroçada que só um milagre explica a melhora repentina de Carlota Joaquina. Desculpe-me pela entrada abrupta, e é com alegria que recebo a notícia desse milagre. Nós é que agradecemos pela sua vinda rápida. Eu vos acompanho para situações como essa. Estou sendo irônico, doutor. Se dependesse do senhor, minha esposa estaria morta. Mil perdões, estava trocando as roupas. Pois da próxima vez venha nu, mas não demore a nos socorrer. Sim, Alteza, mais uma vez me desculpe. O senhor quer que eu faça um exame em vossa esposa para ter certeza se está tudo bem com sua Alteza? Não, o senhor está dispensado. Com licença, Altezas. Pensando bem, examine o garoto. O senhor deve estar com a cabeça na lua. O senhor deveria ter pensado nisso. Como não pensar em examinar o recém-nascido? Desculpe-me, senhor, diz caminhando em direção à cama. Esbarra no padre e se desculpa. Está tão desajeitado que parece até que é o primeiro dia no emprego novo. Por obséquio, o senhor estava se esbaldando com alguma das servas ou servos? Alteza, cuidado com o que fala. Estás na frente do padre. Perdoe-me, padre. O doutor examina a criança que continua deitada nos braços da mãe. O rei lhe observa atentamente. Por sorte, conseguiu examinar superficialmente o bebê sem encostar na rainha. Caso contrário, teria sofrido as consequências. E as consequências não seriam nem um pouco humanas. Está tudo bem com a criança, Altezas. Agora, se me derem licença, irei me recompor e mais tarde volto para fazer uma avaliação mais profunda. Vá e cuide-se para ficar sempre a postos. Obrigado, doutor. Vá em paz, meu filho. Ao passar pela porta, o médico esbarra na curandeira, que caminha calma e serena. Ele some pelo corredor. Ela entra calmamente no quarto. Obrigado por vir, Jerusa. Não há de que, Alteza. Que bom que tudo se resolveu. Milagres são reais. Alguém já deu a notícia para a senhora, isso? Comenta a rainha, fazendo sinal para que ela não desse bandeira na frente do padre. Sim, uma criada me adiantou a linda notícia. A senhora quem é? Pergunta o padre curioso. Eu sou... Ela é uma amiga da família que cuidou de Carlota durante a gravidez. Engraçado, estive sempre aqui e nunca vi. Talvez tenha me visto como serviçal e, se assim foi, tornei-me invisível aos seus olhos. Afinal, qual a importância de um servo? Quem se importaria com um servo? Deus? O Senhor? O padre não teve respostas. No seu íntimo, sabia que por muitas vezes comercializou a fé e deu atenção para os abastados. Esqueceu-se dos pobres, dos servos. Esqueceu-se de que é para Deus mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Acreditou piamente que não tinha reconhecido a senhora desconhecida por tê-la tratado como serva. Entretanto, seu orgulho o impede de reconhecer isso. Alteza vai deixar que sua convidada me trate dessa forma? Ora, padre, o senhor já é grandinho e é muito mais filho de Deus do que nós. Peça para Deus puni-la. É muito desaforo, pois tenha um ótimo dia. Que Deus abençoe a todos. Sua bênção, padre. Deus te abençoe. Sua bênção, padre. Deus abençoe, minha filha. Continua seguindo em direção à porta e percebe que a tal Jerusa não lhe pediu a bênção. E você, não vai pedir a bênção? Ah, sim, claro, a sua bênção, padre. Deus lhe abençoe e transforme.
O velho padre, de olhar sisudo e bochechas rosadas despencando pelo rosto, saiu pela porta resmungando e amaldiçoando a desconhecida e petulante. Jerusa sorriu com deboche. Perdoe-me, mas padres me tiram do sério. Finge se importarem, mas tudo o que se importam é com dinheiro. Não se desculpe, minha amiga, tenho horror a padres. Sua Alteza, o rei, o chamou por desespero, acredito assim. Sim, claro, no aperto apelamos para todos os santos. Jerusa poderia ter desaforado o próprio Papa, que a família real não a teria repreendido. Ela era uma espécie de seguro de vida do reino. Curandeira? Não. Era mais que isso. Era uma bruxa que tinha a bênção do rei e, em troca, ela sempre abençoava seu reinado com feitiços que garantiam vantagens a Portugal. Só não morava no palácio, pois precisava estar no meio da floresta, conectada com toda a energia da natureza, mas lhe foram feitos vários convites. Tantas e tantas vezes ela fez premonições, assim como a de que esse quarto filho viria rodeado de conflitos e que era para o casal ficar atento ao nascimento, pois algo que ela não compreendia iria acontecer, mas que tudo se resolveria de maneira mais inesperada que se pudesse imaginar. Agora estava explicado esse algo incompreendido. Nem sempre o futuro se apresentava a ela com clareza, mas ela sabia se no fim as coisas ficariam bem, e se achasse que não fosse ficar, ela criava algum amuleto para garantir que ficasse. Ela tinha planos, mas precisava escondê-los. Quando fui alertada do mal que lhe afligiria, sequer fiquei temerosa, pois pude ver a luz que te cercava. Então vim com calma, porém estava ansiosa para conhecer esse rapazinho. Ele curou minha esposa, Jerusa. Foi um dos momentos mais mágicos que aconteceu na minha vida. Eu pude sentir um milagre acontecendo. Lembram que eu disse que algo que eu não conseguia compreender iria acontecer, mas que inesperadamente, de uma forma inimaginável, tudo se resolveria? Tu realmente és muito melhor que o padre. Ele chegou todo perdido aqui, mas tu sabias tudo. Eu não sei de tudo, meu rei, mas tudo que sei é que serei sempre leal a vós por me protegerem por todo esse tempo. Nós é que agradecemos a ti, Jerusa. Tens dons que a igreja abomina por ignorância. Jerusa começa a fazer carinho no rosto do bebê e ele começa a dar risadas. Ele não é lindo? Sim, minha rainha. Ficam os três admirando o bebê e ele apenas sorri. O quarto também sorri. O quarto é sentimental. O quarto se faz aconchegante. O quarto é obra da bruxa. Ela transmutou a alma de um cachorro de estimação em vias de morte para o quarto. Claro que isso não fora dito ao casal de reis. Eles não entenderiam, mas ela o fez na intenção de possibilitar que pessoas más não criassem ninho na casa do rei. Eu sei que essa é uma história descabida e de certo modo horripilante ou impiedosa para com o animal, mas garanto que tudo fora feito dentro de contexto digno. Jerusa tinha carta branca para fazer o que fosse necessário para que o reino ficasse protegido. Logo, tal ação estava permitida, já que fazia parte de um conjunto de outras ações feitas para fortalecer o palácio e, neste caso, fortalecer não era no sentido de imponência, mas no sentido de afastar os inimigos. Quanto ao pequeno animal, nada fora feito contra sua vontade. A bruxa, dentre outras, tinha a habilidade de conversar com os animais e, depois de explicar o que seria feito, recebeu a autorização do moribundo, que recebeu o dom da vida eterna, eterna enquanto o palácio viver. Voltemos à narrativa. O rei está sentado na poltrona, a rainha deitada e Jerusa em pé. A bruxa coloca a criança no colo e não pode explicar o que sente. Não consegue acreditar no que lhe é revelado. A bruxa está em êxtase. Seu rosto está iluminado por um sorriso sublime. O que está acontecendo, minha amiga? Estás com o rosto iluminado por um sorriso tão... Ah, minha amiga, minha rainha, agora entendo o milagre. Do que estás falando, Jerusa?
Meu caro rei, este não é uma criança filha de vocês. Este menino é filho do mundo. Estás querendo dizer que ele é como, sabe lá, Jesus foi colocado no ventre da minha esposa? De certo modo, mas não em um sentido mitológico. Ele foi concebido carnalmente. Ao dizer isso, ela, Jerusa, esconde a verdade que lhe fora revelada. Ela sabe quem é o pai do garoto, mas por se tratar de um Deus, ainda que transfigurado em um belíssimo e escultural humano, não acha que é válido desestabilizar o relacionamento dos dois que protegerão o pequeno mago. Carlota, sua prostituta, tu me traíste? Não, Alteza, o senhor não entendeu, o senhor não entenderia. Diz, olhando para a rainha, tranquilizando-a, encobrindo seu adultério: não julgue sua esposa. É assim que essa salafrária me agradece por dar herdeiros a ele. Me julga ao inferno, a sandice, a promiscuidade. Perdoe-me, esse garoto tem cabelos de fogo. Como querem que eu me sinta? Bem, Altezas, diz, devolvendo o bebê à mãe, meu trabalho por aqui está feito. Só preciso acrescentar que esse garoto precisa ser protegido. Por ser tão especial, precisam esconder que ele tem poderes, pois ele será caçado como se fosse um amuleto da sorte. Jerusa, que tipo de poderes nossa criança tem? Nem mesmo eu sei, Alteza. Os poderes dele são imensuráveis e ele descobrirá gradativamente as habilidades que lhe foram confiadas. Então, o senhor e vossa esposa precisarão protegê-lo, custe o que custar. Mas não se preocupem, eu estarei sempre por perto. Jerusa beija a testa da rainha, abraça o rei, pisca para o quadro na parede. Esse sorri para ela. Caminha em direção à porta. Fique mais com a gente, minha amiga. Sua presença nos traz tanta paz. Isso, fique mais, almoce conosco. Eu voltarei em breve, fiquem em paz. Diz sorrindo e desaparecendo pela porta. Minha rainha, o rei se levanta e caminha até a cama onde repousa a rainha. Vou chamar as criadas para que lhe façam companhia. Antes, porém, chamarei nossos filhos para conhecer o novo irmãozinho, diz segurando o garotinho. Faça isso, João. Acho que quero uma sopa de legumes com galinha. É leve e me saliva a boca. Ordenarei para que façam. O rei olha fixamente para os olhos do filho, levanta-o para cima como se o entregasse aos céus e o batiza com um nome. Pedro de Alcântara, Francisco, Antônio, João, Carlos, Xavier de Paula, Miguel, Rafael, Joaquim, José, Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim.